Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou o seu assistente virtual. A lição desta semana da classe dos adolescentes apresenta o título O Nascimento da Sociedade. Esta aula faz parte da revista da classe dos adolescentes, do primeiro trimestre de 2025. Tema da revista, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, Irmão João Paulo Mendes. Nossa classe é uma classe preparatória da Escola Bíblica Dominical para ajudar a você aluno e você professor, ter uma experiência espiritual abençoada da Palavra de Deus e dos ensinos poderosos. Por isso inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e deixe seu comentário. Inscrevendo em nosso canal, você passa a fazer parte da nossa corrente de oração. Leitura bíblica da classe dos adolescentes. Gênesis, capítulo 4, verso 1. Gênesis, capítulo 2, verso 8 e versos 17 a 26. A mensagem. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Gênesis, capítulo 3, verso 23. Objetivos. 1. Ensinar como o ser humano viveu após a saída do jardim do Éden. 2. Destacar a misericórdia de Deus, mesmo após o pecado e expulsão do Éden. 3. Apresentar o surgimento das primeiras famílias, profissões e culturas. Ei, professor! A presente lição toca em 3 assuntos muito próximos do público brasileiro: atos de violência, agropecuária e música. O que você conhece sobre esses temas? Sobre violência, é bom que se evite os programas sensacionalistas que enfocam a crueldade. Sobre a vida no campo, um pouco de conhecimento sempre é útil para entender até mesmo contextos da Bíblia Sagrada. Em relação à música, nossas Assembleias de Deus são riquíssimas em cânticos e louvores que elevam nossa alma a Deus. Selecione períodos desta semana para ouvir louvores que falam ao teu coração. Aproveite esses momentos para orar e buscar a Deus profundamente. Vamos descobrir. Hoje estamos acostumados a uma sociedade violenta e com grandes avanços tecnológicos. Mas já parou para pensar que nem sempre foi assim? Houve um tempo sem crimes e sem grandes criações da mente humana. No entanto, quando tiveram início as relações humanas fora do Éden, o mal aumentou. Também o homem começou a desenvolver tecnologias que dariam origem a muitas coisas comuns em nossos dias: agropecuária, construção civil e música. O berço de tudo isto está em Gênesis, o livro dos começos. Partimos agora para o primeiro ponto: a vida fora do jardim do Éden. Assunto 1. Adão, o agricultor. Homem e mulher, expulsos do jardim, tiveram de cultivar a terra. Não desfrutavam mais da bondade do solo em dar frutos com facilidade. Gênesis, capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Assunto 2. A dádiva da maternidade. Apesar do pecado, a bênção da maternidade não foi negada à primeira família. A ordem de Deus dada em Gênesis permanecia. Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O homem e a sua mulher experimentaram a extraordinária maternidade. Gênesis, capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Assunto 3. A tristeza invade o lar. Não demorou muito para que a herança do pecado de Adão fosse manifestada em seus filhos. O culto a Deus. Gênesis, capítulo 4, versos 3 a 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Em lugar de ouvir a Deus, Caim seguiu seus próprios desejos. Tendo armado uma cilada, matou seu irmão Abel de forma traiçoeira. Gênesis, capítulo 4, versos 8 a 10. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O primeiro homicídio da terra ocorreu na primeira família da humanidade. Desde então, a maldição do pecado aumentou em volume e diversidade. O ponto 2 nos diz: a misericórdia de Deus, sobre Caim. Assunto 1. A sentença contra o pecador. As consequências do pecado não ficam ocultas diante de Deus. O crime de Caim foi gravíssimo. O sangue de Abel clamava a Deus da terra. Deus deu a sentença ao homicida e disse que ele estava amaldiçoado e não poderia mais cultivar a terra, pois o solo não produziria como antes. Se antes, com o pecado de Adão, a terra frutificava debaixo de suor, em Caim a situação ficou ainda mais grave. O primogênito de Eva viveria sempre fugindo pelo mundo. Gênesis, capítulo 4, versos 10 a 12. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Assunto 2. O lamento de Caim. A consciência de Caim estava cauterizada, não conseguia perceber o grande erro cometido. Seu lamento não era de arrependimento por seu pecado, mas de sua condição apenas desejando atribuir a Deus injustiça. Gênesis, capítulo 4, versos 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Assunto 3. A misericórdia divina. Podemos ver na história de Caim que Deus é misericordioso, mesmo nós não sendo merecedores de tão grande misericórdia. Deus não matou o homicida e deu a ele a chance de continuar a viver. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Salmos, capítulo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmos, capítulo 136, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Chegamos ao terceiro ponto deste estudo maravilhoso sobre o início da sociedade. Você poderia imaginar que a sociedade começou desta forma? Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque está gostando do nosso conteúdo. Mais uma vez, pedimos a você que ainda não é inscrito, basta clicar no botão inscrever, é de graça, e você estará entrando em nosso radar de oração e da nossa classe preparatória. Postamos as aulas da classe dos adolescentes e também da classe dos adultos. Não fique de fora, será uma bênção ter você conosco. Título do ponto 3. O surgimento das sociedades. Assunto 1. A descendência de Caim. Caim formou uma família, usufruindo da misericórdia de Deus. Vejamos o filho de Caim e seus descendentes. Gênesis, capítulo 4, versos 17 a 22. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Lameque infelizmente também cometeu homicídio, matando 2 pessoas, por questões banais, possuindo o mesmo sentimento pecaminoso de Caim. Gênesis, capítulo 4, versos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. O livro de Gênesis deixa bem claro que o pecado entrou no mundo por Adão e passou a toda a sociedade. Romanos, capítulo 5, versos 12 e 19. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Assunto 2. O desenvolvimento social. A Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Os filhos de Adão e Eva, com seus descendentes, formaram as primeiras sociedades. Gênesis,
capítulo 5, verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Os descendentes de Caim, a Bíblia informa que surgiram homens especialistas em algumas profissões. Jabal, por exemplo, foi o pai dos que criavam gado. Gênesis, capítulo 4, verso 20. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Hoje conhecemos essa primeira atividade como pecuária. Os filhos de Jabal também foram peritos em armar moradas em forma de barracas. Esta habilidade foi o berço das construções, que depois se desenvolveu e passou a usar ferro e outros materiais, como se vê hoje nas grandes obras da engenharia civil. Outro descendente de Caim era Jubal. Este foi o pai de todos os músicos. Gênesis, capítulo 4, verso 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Conclusão da lição da classe dos adolescentes. A expulsão do Jardim do Éden foi acompanhada de muitas dificuldades que são comuns até hoje. Deus, porém, estendeu sua misericórdia aos homens e permitiu a continuidade da vida, mesmo após o pecado. Pense nisso. Devemos cooperar para a diminuição dos conflitos entre os homens. A primeira coisa a fazer é manter a paz com os outros em tudo que depender de nós. Romanos, capítulo 12, verso 18. Em segundo lugar, só o Evangelho pode trazer a verdadeira paz e cabe a nós anunciá-la. Reveja todos os pontos que comentamos. Ponto 1. A vida fora do Jardim do Éden. Ponto 2. A misericórdia de Deus sobre Caim. Ponto 3. O surgimento das sociedades. Esperamos você na próxima semana com mais uma aula maravilhosa. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.